Dimensões Espirituais do Centro Espírita de Sueli Caldas Schubert, capítulo 9. A equipe mediúnica. É imprescindível que a equipe mediúnica seja constituída de pessoas bastante harmonizadas entre si, que estejam conscientes da seriedade do trabalho, que tenham amor pela doutrina espírita e pelas tarefas, que estejam empenhadas na própria transformação moral, que cultivem a fé e perseverem no estudo e na disciplina. São qualidades que os integrantes dos grupos mediúnicos devem buscar, compreendendo ainda que a vigilância e a prece devem igualmente ser cultivadas para que possam vencer as dificuldades inerentes ao próprio labor. A par disso, é importante que se ajudem na esfera do cotidiano, pois as ligações de afeto se estreitam quando os componentes sabem que podem contar uns com os outros em seus momentos de dificuldades e testemunhos no campo pessoal. Manuel Filomeno de Miranda adverte que as reuniões espíritas são compromissos graves assumidos perante a consciência de cada um, regulamentados pelo esforço, pontualidade, sacrifício e perseverança de seus membros. O grupo de Raul Silva. Abordaremos, a partir de agora, o capítulo 3 do livro Nos Domínios da Mediunidade, ditado por André Luiz, no instante em que o instrutor apresenta alguns dos integrantes do grupo dirigido por Raul Silva, analisados pelo aspecto espiritual. Iniciando pelo próprio dirigente, o orientador Aulus assim se expressa. Este é o nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade. Correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé, consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Pelo amor com que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhe as instruções. Na sequência, designa uma senhora bem jovem, Eugênia, para a qual prevê brilhante futuro no campo do bem, categorizando-a como médio de grande docilidade, excelente na transmissão das mensagens, o que a torna muito eficiente na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Possui intuição clara aliada à distinção moral, mantendo-se consciente no momento do intercâmbio, o que o instrutor considera uma vantagem e benefício para a ação da espiritualidade. Mencionando outro médio, um rapaz novo, Anélio Araújo, esclarece estar ele progredindo na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Em seguida, refere-se a Antônio Castro, citando ser ele um moço bem intencionado e dotado de valiosas possibilidades. Menciona que é sonâmbulo, hoje esse termo foi substituído por médio inconsciente, o que leva a ter demasiada passividade, o que requer muita vigilância por parte dos mentores. Tem facilidade de desdobramento, mas ainda tem pouca experiência, necessitando de mais estudos e prática. Além disso, esclarece Aulus. Quando impressa o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos. Por fim, apresenta a médium Celina, uma senhora com mais de 50 anos, ressaltando suas qualidades de devotada companheira de nosso ministério espiritual, citando suas conquistas pessoais. Viúva há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos com admirável denodo, varando estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo, com quem se consorciara em tarefa de sacrifício.
Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais a que não se rendeu e, lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível às obrigações que o mundo lhe assinalava, acrisolou as faculdades medianímicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. Ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos, é abnegada servidora na construção de valores do espírito. A clarividência, a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e inconsciente e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira, guardando noções de suas responsabilidades e representando, por isso, valiosa colaboradora de nossas realizações. Diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria e, repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais, com o que se faz menos acessível às forças da sombra. André indaga o que o psicoscópio registraria quanto à posição espiritual de Celina, tendo Aulus esclarecido que assinalaria suas emanações fluídicas de bondade, compreensão, fé e bom ânimo. Afirma que mais tarde, tal como já é possível ao homem separar e estudar as radiações do átomo de urânio, também poderá examinar emissões mentais de otimismo, tristeza, desesperação e fixar-lhes a densidade e os limites. Lembra que os princípios mentais são mensuráveis e certamente merecerão no futuro acuradas atenções, assim como ocorre com os fotônios, estudados pelos cientistas que estão empenhados em decifrar a constituição específica da luz. Prosseguindo nos esclarecimentos, acrescenta: uma ficha psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos, e através de semelhante auscultação é fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Em seguida, André é convidado a examinar o campo encefálico da médium Celina, sendo alertado pelo orientador que ali estão assentadas as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. Anotemos o que André constatou utilizando-se do aparelho. O cérebro de nossa amiga pareceu-nos poderosa estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico, à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. Nesse verdadeiro e precioso labirinto, a epífise brilhava como o pequenino sol azul. André repara, admirado, as células do cérebro, os neurônios e os feixes das sinapses no córtex, vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento. Esses trechos são suficientes para dar-nos uma ideia dos aspectos espirituais atinentes aos integrantes de um grupo mediúnico, pois, conhecendo com mais detalhes a ação da espiritualidade, melhor se pode ajuizar quanto às dimensões do intercâmbio com o mundo invisível, realizado sob a égide da doutrina espírita. Enquanto que no plano físico os trabalhos decorrem regularmente, no outro plano as providências e atividades se desdobram, ampliadas, ricas, produtivas. André Luiz apresenta essa equipe mediúnica e seus integrantes como exemplo e estímulo para todos os que se dedicam à prática da mediunidade. Em decorrência, é sempre oportuno nos perguntarmos a quantas andam, na atualidade, os nossos grupos mediúnicos. Uma avaliação é sempre necessária e conveniente a fim de checarmos o nosso desempenho. A busca da qualidade no exercício da mediunidade deve ser constante para que estejamos à altura da confiança que os benfeitores da vida maior depositam em nós. Diante das especificações morais dos médios e do próprio dirigente Raul Silva, temos um padrão a ser seguido. Cabe citar aqui a afirmativa de Emmanuel, abre aspas, não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela.
Fecha aspas. É sempre válido e importante recordarmos que Allan Kardec afirma enfaticamente que uma reunião depende, para dar bons frutos, das qualidades e propriedades de seus membros e que essas qualidades e propriedades, para terem mais forças, devem formar um feixe homogêneo. O Livro dos Médiuns, item 331. Nisto reside boa parte das dificuldades que as equipes mediúnicas enfrentam, ou seja, formar um grupo homogêneo, visto que quase sempre estão mais para um núcleo heterogêneo, conforme mencionamos anteriormente no capítulo 6. A questão da homogeneidade de pensamentos e vibrações vai desaguar num ponto muito especial, que é o da concentração. Muitas pessoas sentem dificuldades em concentrar-se pelo tempo necessário nas sessões mediúnicas. Em meu livro, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, abordo o assunto com detalhes. Nossos grupos mediúnicos podem apresentar condições que se aproximem dessas citadas, dependendo da seriedade que imprimam nas atividades, no estudo contínuo, na dedicação e amor de cada momento, nos testemunhos de fidelidade a Jesus e a Kardec, enquanto equipe mediúnica e também no âmbito pessoal, pois que as qualidades que adquirirmos no nosso cotidiano é que serão as que cada um oferecerá à equipe espiritual para a programação das atividades a cada sessão. Além disso, é imperioso estudar sempre, mergulhando o pensamento nas obras da codificação, nas subsidiárias fiéis, tendo cuidado de não criar ou aceitar certas teorias e ideias esdrúxulas que deturpam os claros conceitos da doutrina. Tudo submeter ao crivo da razão, conforme preconiza Kardec, e não perdendo de vista universalidade e concordância nos ensinos dos espíritos. O bom senso deve imperar, em especial nos momentos de dúvida, nas dificuldades de interpretações, nas crises que porventura surjam. Nesta hora é oportuno buscar ajuda de pessoas com mais experiências, na qual o grupo confia, para que façam juntos uma reflexão em torno dos problemas vivenciados no momento. Voltando aos médios e ao dirigente da equipe que estamos analisando, cada um terá seu desempenho narrado por André Luiz, conforme enfocaremos gradativamente.